Com a responsabilidade de estar aqui avaliando esse momento conjuntural num congresso da CSP com lutas, nós começaríamos por dizer que há um risco de nossa análise se prender apenas ao momento conjuntural. Porque nesse momento conjuntural iriam se sobressair elementos que estão na ordem do dia, muito importantes, e que nos atingem diretamente na nossa condição de trabalhador. Sejam aqueles próprios do chamado ajuste, que nos está sendo imposto, que está envolvido com uma série de iniciativas no Parlamento, como as medidas provisórias 664, 665, projeto de lei das terceirizações, 4.330, e uma série de outras medidas que, no conjunto, se nós aliarmos a isso a ofensiva pela aprovação da redução da maioridade penal, e outras medidas que estão sendo debatidas no Congresso Nacional, dá a dimensão de uma conjuntura bastante preocupante. No entanto, acontece algo que é bastante rico para quem pensa a Revolução Socialista no Brasil, de que os tempos históricos em determinadas conjunturas se aceleram, e essa aceleração se dá, muitas vezes, pelo fato de que não se trata apenas de uma mera crise conjuntural. Se trata do fechamento de um ciclo histórico, de um período, e que normalmente vem, e como no caso dessa crise que nós hoje vivenciamos, estamos convencidos que é o caso, vem junto com mais do que uma mera crise política de uma conjuntura desfavorável. Vem no bojo de uma séria crise da ordem capitalista e do modo de produção capitalista. Isso, no Brasil, tem que ser entendido com uma terceira dimensão. Não se trata apenas de uma crise do capitalismo e de uma conjuntura política, mas se trata também do esgotamento de uma estratégia que predominou na direção da classe trabalhadora no período histórico que nós vivemos e que tem no PT a sua mais evidente expressão. Essa estratégia se esgotou. E aí está o risco dessa análise de conjuntura. A crença de alguns setores que ainda alentam a esperança de que é possível que essa estratégia esteja em si mesmo correta e que basta passar esse momento conjuntural difícil para que a gente retome o rumo daquilo que se chamou de um acúmulo de forças, de disputas dentro de uma institucionalidade democrática que poderiam, pouco a pouco, reverter a correlação de forças, criando as condições favoráveis para, primeiro, reformas dentro da ordem capitalista, para depois pensarmos em possíveis condições de ruptura na construção de nossa meta revolucionária e socialista. Essa estratégia que o PT levou ao máximo de sua execução, chegando à presidência da República, comprovou que bate no seu limite histórico. E esse limite histórico é o caráter de classe do Estado brasileiro. O Estado burguês no Brasil logrou transitar da forma ditadura para uma ditadura burguesa sem a forma autocrática como predominante, ainda que vários elementos dessa autocracia permaneçam não só ativos, como revigorados. Portanto, o elemento difícil dessa análise de conjuntura é que essa crise política pode esconder o fato de que o Estado burguês se fortaleceu e não entrou em crise. Ele está mais forte que nunca, blindado por uma hegemonia burguesa consolidada na sociedade e que se expressa também nisso que se chama de conservadorismo. Ora, os setores governistas se esforçam, se empenham para fazer uma dualidade no Brasil
como se eles representassem um vetor de progresso, de reformas mínimas, mas possíveis de serem feitas nessa conjuntura, e que só não fazem mais porque estão obstaculizados por uma maioria conservadora no Congresso, e até mesmo por uma correlação de força desfavorável na sociedade, né? Essa afirmação esconde o fato evidente que esse governo está há 12 anos no governo. E nesses 12 anos, nós não vimos a ação política desse governo combatendo de fato as raízes disso que hoje se apresenta como conservadorismo. A presidente Dilma, no encontro do PCdoB, agora recentemente, né, disse que estava muito preocupada com o conservadorismo. Fez até uma crítica à militância do PT, né? No entanto, nós vemos a Dilma e o seu governo, na sequência dos 2 primeiros mandatos do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, empenhadas em construir uma governabilidade apoiada exatamente nesse conservadorismo. No início dessa campanha eleitoral, Dilma estava junto com Aécio e junto com o governador de São Paulo, inaugurando um templo de Salomão, né? E comprometendo-se com toda a carta das mulheres daquela religião, que combatiam explicitamente várias das bandeiras essenciais para se pensar uma convivência democrática no Brasil hoje, do ponto de vista de valores e de costumes. Essa mesma pessoa que se diz preocupada com o conservadorismo, coloca o Levi no Ministério da Fazenda, representante expresso dos interesses do capital financeiro, o Barbosa no planejamento, entrega o Ministério da Agricultura ao agronegócio. Então, aonde está o compromisso de combate a isso que se identifica vazio de seu significado, chamado de conservadorismo? Esse governo se empenhou, e agora, o que foi falado aqui pelo companheiro na mesa, dos bondosos 180 bilhões para o agronegócio, contrasta claramente do corte de quase 70 bilhões no orçamento, de quase 10 bilhões na educação, de mais de 10 bilhões na saúde e em outras áreas que nós consideramos essenciais. Esse governo que agora está preocupado com o conservadorismo é o mesmo governo que entre 2012, quando o ANDE, Sindicato Nacional, tentava negociar sua carreira numa greve, e o governo nos dizia que não poderia atender as demandas do setor público federal, porque o dinheiro estava comprometido em garantir os empregos no setor privado, né? E para quem diz que esse governo não cumpre suas promessas, não é verdade, ele cumpriu suas promessas. Entre 2012 e 2014, passaram de 400%, 409% o crescimento das isenções, da renúncia fiscal nesse governo. Enquanto o dinheiro direcionado à educação, por exemplo, não ultrapassou 7%. Da mesma forma, a bondade com as montadoras, essas mesmas montadoras que agora ameaçam paralisar suas atividades, tentando arrancar ainda um último quinhão do governo, foram aquelas que durante o último período receberam rios de dinheiro pelas exonerações, pela renúncia fiscal, pela abdicação do recolhimento daquilo que elas deveriam ter recolhido, né? Assim como o Brasil foi sangrado no seu fundo público para que o dinheiro fosse desviado para o serviço da dívida, né? Em taxas que chegam até quase metade do PIB brasileiro, para agora os bancos, batendo todos os recordes de lucratividade, né, contribuírem com esse mesmo fundo público num volume de recursos menor do que é a contribuição do conjunto dos trabalhadores, obrigados por uma tributação que recai diretamente sobre o consumo e não sobre a riqueza, não sobre o lucro. Quer dizer, não nos espanta que cheguemos nessa situação, na situação em que chegamos, com os ataques que são perpetrados contra a classe trabalhadora. No entanto, querem nos fazer crer que acima desses pequenos mal-entendidos existe uma questão maior, uma luta entre direita e esquerda no Brasil, onde o governo representa, por algum tipo de propriedade registrada num cartório que nós desconhecemos, uma luta entre direita e esquerda no Brasil,
onde o governo representa, por algum tipo de propriedade registrada num cartório que nós desconhecemos, né, o direito de ser autodenominado de esquerda, simplesmente pelo contraste contra uma extrema-direita. Não é? Nessa linha de raciocínio, o Maluf deve ser o centro, né? Ou alguma coisa parecida, porque esquerda e direita, para a gente, não são pontos cardeais, não são posições relativas. Esquerda e direita têm o significado mais profundo de ser aqueles que representam a necessidade de mudanças sociais e o compromisso com a causa dos trabalhadores, e aqueles que se amoldam a essa ordem, que não tem nada a oferecer à classe trabalhadora. É nessa perspectiva que os desafios para o próximo período se localizam. É nessa perspectiva que devemos pensar nossa atuação sindical, nossa atuação junto aos movimentos sociais, nossa atuação político-partidária. O que é essencial ser construído nesse país é uma alternativa independente, classista, que represente no cenário político com autonomia os interesses da classe trabalhadora, quebrando essa falsa concepção que quer polarizar o Brasil entre duas fetiches de posição política, quando, na verdade, administram a disputa por quem vai governar o país ao lado do PMDB. Esse quadro precisa ser quebrado. E como é que se quebra esse quadro? Em parte, nós temos que dizer que a esquerda tem feito o seu trabalho. Existe também uma ofensiva contra a esquerda que é, sobre vários aspectos, injusta. A esquerda nesse país tem sido estigmatizada, isolada, atacada, inclusive por esse governo, que agora vem buscar o apoio dos chamados setores progressistas. Mas a esquerda, se nós acompanharmos bem a última conjuntura, sempre foi alvo de uma crítica muito ácida. Éramos nós o que não fazíamos análise de conjuntura. Éramos nós o que não pensávamos na correlação de forças. Éramos nós que éramos irresponsáveis na política. Mas nós que éramos irresponsáveis, não fazíamos análise de conjuntura, em 2013 e 2014 estávamos na rua denunciando a CBF e a FIFA, enquanto esses senhores responsáveis estavam pousando ao lado de Roberto do Teixeira e de outros hoje membros do sistema carcerário, né, acusados de corrupção e tudo mais. Eu quero saber se vai vir desculpas oficiais e se vão anular os processos contra os militantes que foram combater a FIFA e o seu negócio chamado Copa do Mundo em 2014. Então a esquerda cumpriu seu papel em primeiro lugar, porque resistiu a isso. Ninguém de nós, à esquerda, caiu no canto da sereia de aprovar uma reforma da Previdência. Nenhum de nós caiu no canto da sereia de que as parcerias público-privadas poderiam dinamizar o setor público nesse país. Nenhum de nós apoiou a EBSER. Nenhum de nós apoiou, e foi muito difícil, para quem é do ANDE sabe, apoiar essa expansão sem os recursos necessários para que ela ocorresse. Nenhum de nós caiu no canto da sereia de que agora sai neoliberalismo e entra neodesenvolvimentismo. E neodesenvolvimentismo precisa trazer o capital privado para fazer funcionar. Nenhum de nós acreditou nisso, e estávamos certos, e resistimos na perspectiva da classe trabalhadora. E é essa resistência o primeiro passo necessário para a constituição dessa alternativa. Estamos muito longe ainda na nossa avaliação de conseguirmos isso. Nossas divergências ainda, muitas delas sérias, profundas, e muitas delas não tão sérias assim, nos dividem no campo sindical e nos movimentos sociais. Estamos juntos nas lutas, nas ações concretas, mas nem sempre na constituição daquilo que é fundamental para que essas lutas tenham a dimensão que são necessárias, que é na organização e na perspectiva política. Isso é um processo de construção, nós não devemos estar desanimados diante dessa situação. As nossas divergências são frutos e são expressão também de uma profunda fragmentação de nossa classe sobre esse momento de derrota. Nós saberemos enfrentar isso e avançar
na resistência à classe trabalhadora como canal que torne possível nossa unidade e a constituição de um campo de esquerda, socialista e revolucionário como alternativa real de poder para os trabalhadores nesse país. Nesse sentido, o governismo tem agido de maneira hábil e tem sabido em vários pontos nos dividir. A tese central do governismo é que o governo em si é bom, mas está obstaculizado por uma maioria conservadora no Congresso. Ou uma incompreensão de parte da sociedade que, por isso mesmo, por essa falta de informação, cai sobre a influência desse pensamento conservador. Por esse diagnóstico, o governismo escolheu dois alvos. O problema central da luta de classes é a democratização dos meios de comunicação e uma reforma política. Quero dizer que o PCB discorda desse diagnóstico. Isso é um diagnóstico que nos desvia do rumo central que deve ser a construção da nossa unidade. A construção da nossa unidade deve se dar pelo diagnóstico convicto e claro que o ponto central da conjuntura é a luta de classes e a ofensiva que se ataca aos trabalhadores, os seus direitos, o seu direito de organização, o seu direito de expressão, a violência urbana contra a população da periferia pobre, dos negros, das mulheres em nossas cidades. Ou seja, o centro da conjuntura é a resistência e a defesa da vida que está sendo atacada sob o capitalismo. E, ao nosso ver, isso só pode ser feito com uma profunda, clara e convicta crítica anticapitalista. Nem a reforma dos meios de comunicação é um boi de piranha. Nem o ministro das Comunicações, nem ninguém no governo está comprometido efetivamente com essa bandeira. E a reforma política é mais sério. Por quê? Porque ao final de 2013, diante das grandes manifestações de massa, o governo apontou em um daqueles 5 pactos. Eu tenho certeza que vocês, pessoas muito bem informadas, nem sequer se lembram mais de quais eram os 5 pactos. Mas não se preocupe, nem a Dilma lembra quais são os 5 pactos que ela prometeu, né? Mas um deles era exatamente a ideia de que havia uma crise no sistema representativo, no sistema político. Dilma puxa a ideia de uma constituinte para logo em seguida recuar e entregar ao seu vice-presidente a articulação de um processo que levaria aos termos da reforma política. E é isso que nós estamos vendo no Congresso. Um processo que não é da maioria conservadora contra o governo, é articulado de dentro do governo pelo senhor vice-presidente, presidente do PMDB, o senhor Temer. É evidente que, ao cair naquela conjuntura extremamente desfavorável do Congresso, essa reforma política, que já não é mais o que nós dizíamos, o que nós precisamos é muito mais do que uma reforma política cosmética. Nós precisamos romper com essa forma da representação do Estado burguês. Nós apostamos muito mais do que a democracia participativa. Nós temos que apontar para formas de democracia direta, da construção de canais e mecanismos de poder popular. Que reforma política é essa? Alguém acreditava que se barraria o financiamento privado de campanha? Alguém acreditava que desse Congresso sairia uma reforma política para que as posições reais na sociedade se expressassem no jogo político? Nós tínhamos certeza que não. Por isso que esse é um campo perigoso. E nesse campo teve um episódio, e um episódio que nós temos que analisar com toda a sua dimensão. A reforma política que passou, e que está em processo de passar, é uma reforma política que tem mira, tem alvo, que é impedir de fato os partidos políticos de esquerda, né, de se representar na vida política. É esse o objetivo. Nós do PCB não esperamos nada do Estado burguês. Nós achamos até que eles estão certos, né, em tentar barrar isso na defesa do seu Estado. Nós há muito tempo estamos nos preparando para não depender do fundo partidário. Nós não nos assustamos com isso. O PCB sobreviveu a 2 ditaduras e não será um governinho vagabundo desse que vai nos assustar. Vamos intensificar o processo da disputa política, afirmando que o Congresso não tem o monopólio da representação política nesse país.
Ao contrário, ele é hoje cada vez mais a expressão política daqueles que estão contra o Brasil, contra a classe trabalhadora e a maioria do seu povo. Por isso é mais do que nunca necessário construir alternativas próprias da classe trabalhadora nos seus movimentos sociais, sindicais e partidos que a representam. Nesse sentido, o voto dado pela bancada do PSOL na reforma política não ajuda essa construção, de forma alguma. Primeiro porque o argumento de que há uma dinâmica de votação, onde havia um mal maior para a gente votar em mal menor não nos convence. Nós estamos falando com pessoas que não votaram na Dilma. Votamos nulo no segundo turno. Não acreditamos que seja possível um mal menor, mas sim aqueles que se aliam a um bloco de classe dominante e aqueles que defendem os trabalhadores. O mal menor ali foi uma conveniência. Só que é necessário pensar que essa conveniência, ao invés de ajudar a constituição de uma frente de esquerda, pode ter dado passos decisivos para inviabilizá-la. Porque nós, que não aceitamos que a frente de esquerda se construa por critérios unicamente institucionais, mas na luta e programaticamente, não aceitaremos a política de fato consumado de legendas viabilizadas dentro dessa ordem institucional como polo desaguador natural para que as forças de esquerda se expressem eleitoralmente. Nada é natural. Nem sanduíche de galinha com passas no pão de forma integral é natural. Muito menos é natural a política de fato consumada. Mas temos certeza que esse é um episódio, e queremos assim acreditar, um episódio que pode ser relativizado no âmbito maior, até porque estamos convencidos que as transformações necessárias e urgentes nesse país não passarão pelo Congresso Nacional. Passarão pelas ruas, pela capacidade de mobilização e defesa de nossa classe. E é aí que um partido político deve estar enraizado, forte e organizado. É aí que os sindicalistas, como bem disse o nosso colega advogado, numa época em que não é possível ser covarde e ser sindicalista, têm que estar enraizados, organicamente na sua classe, representando-a, porque é nas ruas se constituirá um novo tipo de poder contra o Estado burguês e preparando em todas as dimensões as condições para substituí-lo por um Estado dos trabalhadores, do campo e da cidade, para a construção de uma sociedade socialista. E é assim que nós enfrentaremos os conservadores. É assim que nós vamos enfrentar os conservadores. Radicalizando a luta de classe. Mas qual vai ser o nosso diálogo com esse setor? Com o setor conservador? Veja, o setor conservador é perigoso porque lança suas garras na consciência da classe trabalhadora. É nela que nós temos que nos defender contra essa ofensiva conservadora, e não no diálogo com eles. E eu espero contribuir com isso que o Gramsci chamava de intransigência, com um pequeno poeminha final do Brecht, do Bertolt Brecht, que dizia numa situação onde alguém da direita, ao ser flagrado no seu trabalho miserável de fazer o jogo da direita, pelos trabalhadores, tentava argumentar com os trabalhadores que, no fundo, ele tinha posições de direita, mas ele era uma pessoa boa, né? Ele era uma pessoa que tinha ideias próprias, que não se vendeu, que tinha convicções, que era uma pessoa sábia, né? E o Brecht, então, responde nesse poema o seguinte: é verdade, você é uma pessoa boa, porque tem convicções, mas quais são essas suas convicções? Você diz que é sábio, mas a quem serve a sua sabedoria? E contra quem ela é usada? Você diz que tem amigos, mas você tem amigos entre as pessoas que são boas ou entre os adversários? Você diz que não pode ser comprado, mas um rio que arrasa tudo numa inundação, ou um raio que fulmina uma casa, também não pode ser comprado. Nós sabemos que você é nosso inimigo.
mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Muito obrigada, Mário, que falou em nome do PCB. Antes de passar para a Luciana, eu gostaria de avisar que está correndo aí o abaixo-assinado dos trabalhadores da Conlurb, repudiando a demissão dos grevistas. Então, pedir para que vocês assinem, agradecer que vocês estejam aqui, pedir para aguentar a onda aí, porque faltam 2 falas, está muito bonito o plenário daqui, está muito representativo. E nós vamos seguindo aqui com a Luciana agora, que terá 30 minutos também para a sua exposição. Bem, agora boa tarde. E com mais tempo agora, quero me permitir uma pequena referência aos meus conterrâneos, porque nós tivemos agora, nas últimas semanas, uma poderosa greve dos municipários de Porto Alegre, e eu queria fazer uma saudação a esses companheiros e companheiras. Está aí a Carmen Padilha e vários dirigentes do sindicato que foram vitoriosos nesse importante enfrentamento com a Prefeitura de Porto Alegre. E já que eu falei dos municipários, eu queria falar também dos rodoviários. E aqui nós temos uma das lideranças de uma das garagens mais importantes que paralisaram Porto Alegre no último dia 29. E a gente sabe como é difícil a construção de um movimento sindical combativo nos rodoviários. Temos avançado importantes passos em Porto Alegre. E para não dizer que eu não falei também, eu quero saudar o pessoal da saúde, que também está aqui, do Sindsaúde, que tem feito uma luta muito dura nos hospitais, enfrentando o governo federal, a EBSER e todas as medidas de ataques contra a saúde. E não poderia deixar também de me referir às greves que estão acontecendo pelo Brasil inteiro, dos educadores, dos trabalhadores da educação, dos funcionários das universidades, que estão desmascarando a pátria educadora da Dilma, e eles sim, com a sua greve, com a sua luta, construindo uma verdadeira pátria educadora, que é a educação pela luta, a educação pela mobilização, que é fundamental para que a gente possa avançar e, de fato, conquistar direitos. Metroviários de Porto Alegre presente também, foram fundamentais no dia 29. Os rodoviários conseguiram parar pela manhã, mas os metroviários pararam o dia inteiro e garantiram um belo dia de luta no dia 29. Bom, agora eu não vou poder citar todo mundo, né? Mas sintam-se todos representados por essas categorias tão combativas. E queria começar, então, falando da situação do país, mas eu queria voltar um pouco atrás e mudar, e não me deter no Brasil, porque eu acho que nós temos uma situação mundial que é muito importante e que tem reflexos muito claros no Brasil. Quando a crise econômica mundial começou em 2007, 2008, e se tornou aguda na Europa, nos Estados Unidos, nós aqui no Brasil ainda não sentíamos esses efeitos. E eu me lembro na ocasião que eu era candidata a prefeita de Porto Alegre, e eu fui a única na época a falar que o Brasil estava prestes a enfrentar uma crise. E parecia que eu estava falando algo de outro mundo, porque ali, naquele momento, a situação econômica do país ainda andava de uma forma diferente, que dava parecer que as coisas estavam melhorando para os trabalhadores.
E o que ocorreu na Europa é muito ilustrativo, porque, de uma certa forma, não só do ponto de vista econômico, nós estamos vendo agora os efeitos dessa crise se propagarem e se expressarem de uma forma muito clara no Brasil, mas também os efeitos políticos que essa crise econômica mundial provocou na Europa. Vejam só que, quando estoura uma crise, evidentemente que a necessidade do capitalismo é atacar direitos. É algo constante na história do capitalismo mundial, as suas crises recorrentes, e a forma de sair dessas crises é aumentando a extração de mais-valia, garantindo a retirada de direitos dos trabalhadores ou fazendo guerras. Bom, guerras eles têm feito permanentemente, tá? E esse processo de retirada de direitos ficou ainda mais visível a partir da agudização dessa crise econômica mundial. E na Europa, os partidos que governavam os países mais atingidos por essa crise, Portugal, Itália, Espanha, Inglaterra, França, Grécia, que é uma das expressões mais evidentes da brutalidade da crise, os partidos acabaram fazendo uma alternância de poder, porque os que estavam no poder e aplicaram as medidas de ajuste perderam a popularidade e acabaram perdendo as eleições. E entraram, então, outros partidos para governar e continuar o serviço. Essa alternância fictícia acabou revelando, para quem ainda não sabia, que os partidos da social-democracia, que governavam alguns desses países quando estourou a crise, quando são chamados a garantir os interesses do capital, eles trazem medidas que atingem diretamente a classe trabalhadora. E foi isso que aconteceu nessa alternância fictícia, onde os partidos da social-democracia, que são o equivalente ao PT aqui, aplicaram os planos de ajuste, eles perderam as eleições e ganharam os partidos da direita clássica. E onde estava a direita clássica, eles perderam as eleições e ganharam os partidos da social-democracia ou da velha esquerda, da esquerda tradicional. Isso é muito peculiar e muito importante de se ressaltar, porque é a demonstração clara de que os partidos da ordem, os partidos que representam os interesses do capital, não importa como eles se reivindiquem de esquerda, de centro ou de direita, quando chega um momento crucial, que são os momentos de crise, eles deixam de fazer políticas neodesenvolvimentistas ou keynesianas, ou, enfim, essa distribuição das bordas do bolo, que eles distribuem quando esse bolo está tendo um crescimento relativo, e passam, então, a retirar tudo o que podem da classe trabalhadora para garantir os interesses do capital. Isso acontece no Brasil também. Bem, na Europa nós temos um exemplo apenas, por enquanto, de algo diferente que aconteceu, que foi a vitória da Syriza na Grécia. E essa vitória da Syriza na Grécia é muito importante. Eu tive, inclusive, a oportunidade de ir à Grécia logo depois das primeiras eleições, em que eles quase venceram, e conhecer de perto essa experiência, porque a Syriza mostrou que um partido de esquerda consequente ou de esquerda radical, como eles próprios se reivindicam, e nós aqui no Brasil, e eu disse isso várias vezes durante a campanha, não temos nenhum problema em nos chamarem de radicais, porque nós somos sim radicais, radicalmente contra a exploração da classe trabalhadora e o capitalismo e os ataques aos direitos sociais. Mas a esquerda radical da Syriza, ela mostrou que um partido que se constrói na luta social, que foi o caso da Syriza, que se constrói nas lutas dos movimentos sindicais e também nos novos movimentos que tomaram as ruas,
que se expressaram também na Primavera Árabe, que se expressaram na Praça Sintagma da Grécia e que se expressaram aqui no Brasil em junho de 2013 e que se expressaram na Espanha com os indignados, que são esses movimentos sem direções políticas ou sindicais claras, movimentos do povo, da juventude principalmente, que usa o espaço público das praças para manifestar a sua indignação e que muitas vezes, inclusive, rejeita os partidos, porque ao rejeitar os partidos está rejeitando a velha tutela dos aparatos tradicionais, dos partidos tradicionais que sempre se apropriaram dos movimentos para controlá-los e para colocá-los a serviço dos interesses dos governos. Um partido que sabe dialogar tanto com o movimento sindical tradicional, organizado, operário, que é fundamental e decisivo na construção de uma alternativa, mas também com essas novas expressões da luta social, pode também capitalizar essa indignação popular num processo eleitoral. Foi o que aconteceu com a Syriza na Grécia. É claro que a gente não sabe agora se eles vão conseguir resistir às pressões da Troika para que eles cedam, para que eles recuem no seu programa. Mas eles conseguiram vencer as eleições sem recuar no seu programa. Coisa que aqui no Brasil não aconteceu com o PT. O PT recuou no seu programa antes de vencer as eleições. E eu era do PT naquela ocasião e durante a campanha do Lula eu dizia: ou o Lula vai cumprir o seu compromisso de mudança, ou ele vai cumprir com a carta ao povo brasileiro, que é uma carta aos banqueiros, se comprometendo a manter a política econômica do Fernando Henrique. E foi o que aconteceu. Por isso, enfim, essa história vocês já conhecem, nós fomos expulsos do PT e construímos o PSOL. Então, o que ocorre na Espanha, o que ocorreu na Europa, também se reflete no Brasil. A Espanha é um outro processo fundamental também, que através do Podemos também se expressa eleitoralmente a indignação popular, a indignação da juventude que se expressou naquela luta dos indignados, que muitos disseram na ocasião, assim como falaram de junho aqui no Brasil, muitos falaram que os indignados da Espanha não serviam para nada, porque eles rejeitavam os partidos e que a direita tinha ganho as eleições depois das mobilizações dos indignados. E 2 anos depois da direita ganhar as eleições, se construiu o Podemos, que agora se coloca como uma força política fundamental, buscando também ser uma alternativa, buscando também se colocar fora dessa alternância fictícia entre a velha esquerda e a direita tradicional. Isso é muito importante, porque esses são processos que ainda estão em aberto. A gente não pode garantir qual vai ser o desfecho que eles vão ter, mas são processos. E como o companheiro que falou aqui na abertura em nome do Com Lutas disse, a classe, ela aprende em movimento. É no movimento que a gente conquista os avanços. E há um movimento expresso pela Syriza, expresso pelo Podemos. E aqui no Brasil nós precisamos também construir esse movimento. Eu acredito que nós temos sintomas importantes de que há setores da juventude, do movimento sindical, do movimento popular, buscando alternativa. Esse congresso aqui é uma expressão disso. Eu acho que a votação que o pessoal teve nas eleições presidenciais também só se explica por essa busca de uma alternativa, por essa busca de uma construção de algo novo. Porque é verdade que existe uma crise de modelo. Quando o Muro de Berlim caiu, simbolicamente significando a queda desse socialismo, entre aspas, realmente existente, se abriu um vácuo, se abriu uma crise de modelo, onde não havia mais uma referência a ser apontada. E isso, por um lado, foi extremamente positivo, porque mostrou que esse velho aparato stalinista ruiu. E isso foi fundamental para destravar novas forças políticas. Ao mesmo tempo, não há mais uma referência, e eu fui perguntada várias vezes durante a campanha, mas qual é o teu modelo? Bem, nós não temos um modelo a apresentar.
Nós queremos construir o nosso próprio modelo. E aqui no Brasil, a gente vive, de uma certa forma, algo parecido com essa queda do Muro de Berlim, que é a desmoralização, a falência absoluta do Partido dos Trabalhadores. Lá em 2003, eu e o Robaina, que inclusive está aqui também, escrevemos um livro falando da falência do PT e a atualidade da luta socialista. Mas naquele momento a falência do PT estava começando. E foi isso que nós tentamos mostrar naquele livro. E essa falência chega ao auge hoje, quando a bancada do PT vota praticamente unida nas medidas provisórias para tirar direitos dos trabalhadores, que foi a medida, né, do auxílio-desemprego, do auxílio, enfim, das medidas que vão retirar direitos dos trabalhadores e daqueles que mais precisam, justamente no momento em que o desemprego vai aumentar, eles tiram o direito ao auxílio-desemprego, eles restringem o direito ao auxílio-desemprego e dificultam o acesso à pensão por morte, que é também algo inacreditavelmente cruel, né, com as viúvas que perdem, muitas vezes, a condição de sobrevivência, e os viúvos também. E obviamente que nós estamos, portanto, num momento importante de busca, de construção de uma alternativa, porque essa falência do PT, que chega a esse auge, né, ela abre um espaço político para a esquerda real, né, para a esquerda radical, se nós quisermos copiar a expressão da Syriza. E ela abre um espaço importante para que nós possamos começar a construir um terceiro campo, que rompa com essa dicotomia falsa entre PT e PSDB. Porque nós sabemos que essa dicotomia é falsa, porque nós sabemos que o PT assumiu o papel de aplicador dos planos do capital. E, obviamente, que ele não é o filho legítimo dos interesses da burguesia, e a burguesia preferia o Aécio, né, para aplicar os seus planos, talvez de forma ainda mais cruel, se é que isso é possível, mas nós sabemos que o PT assumiu esse papel e está desempenhando esse papel, não é de agora, é desde 2003, quando o Lula assumiu a presidência da República e deu continuidade à política econômica, à política de submissão aos interesses do mercado financeiro, e o tema da dívida pública, que foi mencionado aqui também com a nossa auditoria cidadã, e a Maria Lúcia Fatorelli, que inclusive é filiada ao PSOL e já ajudou na auditoria do Equador e agora está lá ajudando na auditoria da Grécia, é fundamental, porque a dívida pública é um dos principais instrumentos de expoliação dos países, né, e da classe trabalhadora. Então, nós temos uma situação em que o PT se transformou nesse agente de aplicação dos planos do capital, muito claramente. E agora, isso está ainda mais claro, né? Porque justamente a situação de crise econômica já não permite mais que eles distribuam essas bordas do bolo, né, que eles estavam distribuindo através do Bolsa Família, do ProUni, né, do crédito educativo. E agora, então, eles são obrigados a deixar milhares de estudantes sem crédito educativo, eles são obrigados a aumentar constantemente a taxa de juros. Ontem eu estava assistindo o Jornal Nacional, que é algo muito desagradável de se assistir, mas que a gente assiste por dever de ofício, né, para saber o que o principal partido da burguesia está dizendo, que é a Rede Globo. Aliás, eu confesso para vocês que um dos momentos que eu mais gostei da campanha eleitoral foi quando eu tive a oportunidade de dizer lá na Rede Globo, que eu só estava lá por força da lei, porque eles que passaram a campanha inteira tentando nos esconder, a mim, ao Mauriás, ao Zé Maria, nos botavam de 15 em 15 dias no Jornal Nacional e ainda no Jornal Nacional de sábado, que é o menos assistido. Então, eu acredito que nós, ao termos um momento político como esse, né, de
falência do PT e de cada vez mais claro essa realidade que eu dizia ontem do Jornal Nacional, é que eles mostravam, justificando o aumento da taxa de juros, eles tentavam dizer que o governo estava contendo a inflação. Só que os próprios gráficos que eles mostravam desmentiam a realidade, porque desde que a taxa de juros vem aumentando, a inflação também vem aumentando. Quer dizer, não funciona o remédio amargo que eles alegam ser necessário, né? Não funciona, obviamente, porque a inflação sobe, porque o governo aumenta a taxa de luz, o custo da luz, da gasolina, né? Porque o governo se recusa a enfrentar os interesses dos capitalistas, fazendo qualquer tipo de controle de preços, se recusa a fazer qualquer tipo de controle de capitais. E se recusa, portanto, também a fazer qualquer tipo de ajuste naqueles que realmente podem ser ajustados, que são os bancos, que são os milionários, e fazem o ajuste nas costas dos trabalhadores, que é o que a Rede Globo quer, que é o que a burguesia deseja e o que os mercados exigem. Então, esse espaço político se abriu. Portanto, nós precisamos buscar ocupar esse espaço. Precisamos buscar construir espaços unitários como esse e outros, como se expressaram no dia 29 também, de luta social, e também espaços de construção política comum. Eu vejo, Mauro, que o problema da reforma política, e eu fico feliz até que tu tenha dito que é um episódio, porque eu acho que esse episódio não pode servir para nos desunir, né? Eu que já fui deputada, me coloco na situação lá da nossa bancada e compreendo a decisão que eles tomaram, né? Podemos discordar, podemos concordar, mas foi uma decisão tomada no calor de um momento em que não se tinha clareza da correlação de forças, e é diferente sim, Mauro, inclusive para o PCB e para o PSTU, se a cláusula de barreira for de 1 deputado ou for de 5. Porque o PSOL, com 10 anos de construção, nós conseguimos ter 5 deputados e ainda tivemos que expulsar 1, porque não aceitamos, né, e não nos submetemos aos interesses parlamentares para manter um deputado que quer colocar na Constituição que Deus é que o todo poder emana de Deus. Tá? Então, é diferente, é muito mais fácil ter 1 deputado do que ter 5 deputados, obviamente. Agora, fora essa questão episódica da votação da cláusula de barreira, a reforma política, ela também foi uma derrota para a burguesia. Porque hoje já não há mais uma situação em que eles estejam numa ofensiva total, como eles estavam no início do ano. Quando a Dilma começa a aplicar o ajuste de uma forma ainda tímida diante das pressões, né, da própria base social do PT, em que a burguesia e a direita se organizou para ir para as ruas, como eu me referi na minha primeira fala aqui na abertura, nessas manifestações domingueiras para não atrapalhar os interesses do capital. E agora eles saíram das ruas, eles não conseguiram levar à frente as terceirizações, e na reforma política, que nós sabíamos muito bem que não sairia nada de bom dali, por isso, inclusive, nós apoiamos a ideia de que seria necessário, sim, para que se tenha uma reforma política progressista, se tenha uma Assembleia Constituinte que já fosse eleita sob outras regras, né? Porque com as regras atuais de financiamento privado, de tempo de televisão e de domínio da mídia, é absolutamente impossível se eleger uma Assembleia Constituinte com uma maioria realmente progressista. Nós sabíamos que desse mato não sairia nenhum coelho, não sairia nada de progressista dali, o que poderia era, sim, piorar ainda mais a situação. Né? E, de fato, piorou ao colocar essa cláusula de 1 deputado, mas foi uma piora muito melhor, porque o que eles pretendiam e o que o Renan Calheiros ainda vai tentar fazer lá no Senado é uma cláusula de barreira ainda mais draconiana, né? Ainda mais bloqueadora de qualquer possibilidade de construção de expressão institucional dos partidos de esquerda. Então, a direita não está mais com essa bola toda, justamente porque nós conseguimos, né, equilibrar o jogo
com a unidade construída no dia 15, com a unidade construída no dia 29 agora, com a ofensiva das lutas dos educadores pelo Brasil inteiro, colocando na parede, os governadores, com destaque para o Paraná. E eu tive muita alegria de encontrar o Zé Maria lá no Paraná, naquele 1º de maio, que foi o 1º de maio mais importante dos últimos anos no Brasil, porque foi um 1º de maio realmente combativo e não festivo, que expressou uma luta real e um repúdio generalizado e em toda a classe trabalhadora contra a brutal repressão do Beto Richa. Então, nós conseguimos equilibrar esse jogo, mas é óbvio que as dificuldades são imensas, e quem dera que o governo tivesse tido, de fato, como estratégia a democratização dos meios de comunicação e uma reforma política progressista. Isso foi só discurso vazio que eles fizeram, porque o governo não mexeu uma palha para tocar nesses interesses, tanto dos grandes meios de comunicação, como das castas políticas. E talvez esse seja um dos maiores crimes que o governo do PT cometeu, que foi justamente não enfrentar as castas políticas, foi manter vivo figuras como Sarney, como Maluf, como Renan Calheiros, como Collor de Mello, que são figuras que estavam completamente desmoralizadas e que ganharam um novo gás justamente com as suas alianças com o PT. Então, o que nós temos pela frente hoje é justamente a necessidade de denunciar esse regime político. É justamente a necessidade de mostrar que é preciso lutar por uma democracia real, porque nós não temos democracia real no Brasil. Esse simulacro de eleições, esse simulacro de democracia é, na verdade, uma grande manipulação do poder econômico. É óbvio que é muito melhor do que era na ditadura militar, e que nós tivemos grandes avanços no terreno democrático, mas não existe uma democracia real, e é isso que os indignados da Espanha, os indignados da Grécia, os jovens que saíram às ruas na Primavera Árabe gritaram por democracia real. Foi isso que em junho se demonstrou também, que essas instituições apodrecidas não representam ninguém, não nos representam, e que é preciso, ao chegar num espaço de poder, não se adaptar a essas instituições como fez o PT, mas sim destruí-las e reconstruir novas instituições sob novas bases, com novos métodos, a partir da luta e da mobilização popular. E é evidente que qualquer chance que se tenha de chegar a um partido de esquerda radical ao poder, como ocorreu na Grécia, é a partir da luta, da intensificação da luta de classes e da mobilização social. E é isso que nós temos a tarefa de fazer aqui pela frente. E para isso precisamos de paz entre nós e guerra aos senhores, como cantamos há pouco na Internacional Comunista. Precisamos nos unir para mostrar que a esquerda socialista, que a esquerda radical tem não só a tarefa de propor a ideia generosa do socialismo, que para nós não é apenas uma utopia, é uma utopia concreta, como eu sempre digo, porque são as possibilidades que estão latentes na realidade, mas que ainda não se realizaram, mas que a nossa tarefa não é apenas proclamar a nossa intenção socialista, é a partir de medidas concretas, de um programa de transição concreto, para que faça essa ponte entre a situação atual e a nossa estratégia socialista, através do enfrentamento da dívida pública, da taxação dos grandes milionários, da reforma urbana, da expropriação do latifúndio, nós possamos oferecer um programa que unifique todas essas lutas sociais, que unifique o movimento sindical, o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento de mulheres, todas essas lutas parciais possam se agregar num programa que aponte de fato para uma estratégia socialista e para um enfrentamento concreto aos interesses do grande capital nesse momento. Eu acho que nós estamos em um devir, em um momento em que as peças estão se movendo no tabuleiro e é nossa tarefa, enquanto socialistas, enquanto lutadores, ajudar essas peças a se moverem mais rápido e estar na linha de frente desses enfrentamentos que estão por vir. Muito obrigada.
Muito obrigada, Luciana. Obrigada, gente. Vamos junto, hein? Nós estamos vencendo. Vamos passar agora para o Zé Maria, que é a última exposição nesse painel. Boa tarde, companheiras, companheiros. Boa tarde, gente. Não é possível que vocês já estão com fome. Aqui na mesa nós estamos sendo bem tratados, gente. A Eliana já me deu um pedacinho de barrinha, um pedacinho de chocolate. Vocês estão aí. Gente, olha só. Eu queria, primeiro, agradecer o convite que nos foi feito pela direção da CSP com Lutas para participar aqui dessa conversa. Agradecer a Luciana, ao Mauro, por nos possibilitar aqui essa conversa, que eu acredito que vai ser bastante útil para o Congresso. Trazer uma saudação fraterna da militância do PSTU, a CSP com Lutas, a cada sindicato, a cada movimento que aqui está. Dizer que a militância da CSP com Lutas é motivo de orgulho para todos aqueles e aquelas que nesse país lutamos para transformar o Brasil num país livre de toda forma de opressão, de exploração, e exemplos concretos nós tivemos muitos nesses últimos dias. E dizer, companheiros, que esse debate que abre o Congresso, ele tem uma importância muito grande em qualquer situação que a gente realize Congresso, mas em particular agora, porque nós vivemos uma situação da conjuntura do país que é bastante especial. O Mauro falava aqui do perigo da gente discutir conjuntura e perder a dinâmica da coisa, e de fato é assim. Nós vivemos uma situação bastante complexa, de crise, mas é justamente situações como essas que podem nos permitir ao movimento da classe trabalhadora darmos saltos no sentido da construção da nossa estratégia, no sentido da construção das condições para libertar a nossa classe, a classe trabalhadora, do jugo do capitalismo. E eu acho que essa tem que ser a preocupação mais importante nossa, não só nesse debate, mas no Congresso. Evidentemente que em todo o Congresso, como toda reunião de sindicato, de movimento social, de organização da juventude que a gente faz, a gente discute a nossa luta cotidiana. Os desafios mais imediatos que estão colocados, como é que a gente briga pelo salário, pelo emprego. Mas nós talvez, nesse momento, em particular, companheiros e companheiras, tenhamos que dar muito mais atenção às respostas mais de fundo, mais estratégicas. Os caminhos que nós precisamos construir a partir desse lugar em que nós estamos para avançar no sentido da transformação que nós queremos fazer. Eu vou tentar dedicar minha fala, se não na sua maior parte, pelo menos uma boa parte, a essa discussão mais geral acerca da nossa estratégia. E queria começar dizendo, companheiros e companheiras, vindo para as nossas questões concretas, cotidianas, que o Rubão já nos lembrou aqui na abertura da FERAESP, mas eu queria chamar a atenção de vocês para um fato que foi divulgado na imprensa ontem, que é a decisão do governo de destinar 187 bilhões de reais para financiar a safra 2015-2016 para as grandes empresas do agronegócio. Importante essa discussão, companheiros, por duas razões. Primeiro, isso não é para produzir alimento. Como disse aqui o Rubão, produz alimento no Brasil, agricultura familiar, que não vai ver R$1 desses 187 bilhões. Isso aqui é para aumentar o lucro das multinacionais e das grandes empresas que controlam as terras do nosso país e que produzem soja para exportar para a Europa para virar ração de gado. Isso aqui é para aumentar o lucro das grandes empresas nacionais e multinacionais que controlam as terras no nosso país. E eu estou chamando a atenção para esse fato, para comparar com aquilo que a gente escuta na televisão todo dia, que a gente lê no jornal todo dia, que é esse governo desavergonhado que aí está, dizendo, para justificar o ajuste fiscal, que o país vive uma crise, que demorou, mas a crise internacional atingiu o Brasil. E para sair dessa situação, para o país crescer, todo mundo tem que fazer sacrifício. Bem, companheiros, cadê o sacrifício do agronegócio? O ano passado foram 150 bilhões de reais. Esse ano foram 187 bilhões de reais. É esse o sacrifício do agronegócio? Vejamos o nosso lado. Se nós somarmos, companheiros e companheiras, as MPs que a Dilma baixou em dezembro, ela queria tirar do nosso bolso, com aquelas duas medidas, 18 bilhões de reais. Soma o que ela cortou da educação pública no orçamento, mais 20 bilhões. 10 bilhões da saúde, outro tanto do Minha Casa Minha Vida. Só das obras do PAC, mais de 35% das verbas foram cortadas. Do nosso bolso,
saiu, até agora, desse ajuste fiscal, mais de 170 bilhões de reais. Esse é o ajuste da Dilma. 187 bilhões para as multinacionais do agronegócio. 750 bilhões para os bancos e as grandes empresas no pagamento da dívida externa. E de onde sai o dinheiro? Do couro das costas da classe trabalhadora desse país. Essa discussão, companheiros e companheiras, eu quero chamar a atenção dela porque ela tem a ver depois com a construção das nossas tarefas. Se nós analisarmos em cada estado, nós vamos ver que essa mesma realidade se reproduz. Por que é que o Alckmin não tem dinheiro para atender as reivindicações dos professores aqui em São Paulo? Por que é que lá no Paraná o governador prefere fazer aquele massacre que fez contra os professores e professoras para não atender às suas reivindicações? Em Santa Catarina, no Pará, até lá no Amapá, companheira Luciana, na prefeitura Macapá, o prefeito do PSOL está tratando também os professores a põe água. Põe água e repressão. O que se dá nesses estados, companheiros e companheiras, é exatamente a reprodução do mesmo ajuste fiscal que a gente está vendo em nível nacional. Tira dinheiro das políticas públicas para garantir o dinheiro das empreiteiras, dos bancos, das grandes empresas que financiaram a campanha desses senhores e senhoras que governam o nosso país neste momento. O empresariado não fica atrás. O que é que significa o PL 4.330 das terceirizações? Nós já temos no Brasil, companheiros e companheiras, uma situação odiosa de discriminação no interior da classe trabalhadora, que leva a que nada menos que 12 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, os terceirizados, tenham menos direitos, menos benefícios, ganhem menos e trabalhem em situação mais precária do que o restante. Não é por coincidência que a ampla maioria desses trabalhadores terceirizados são os negros, as negras, as mulheres, LGBT. Essa vergonha que o nosso país ostenta está tendo que tratamento do Congresso Nacional? Uma lei que acabe com a discriminação? Não. Uma lei que coloca os outros 37 milhões de trabalhadores na mesma condição desses 12, para trabalhar com salário mais baixo, com menos direitos, menos benefícios, em condições mais precárias. Isso é o que significa o projeto de terceirização. Eu não vou nem entrar aqui no assunto, me estender com vocês no debate do que significa as privatizações que foram feitas e que o governo federal retoma neste momento, com reserva de petróleo da Petrobras, com a concessão de estradas e da corrupção, porque também são formas de, em momentos de crise como esse, a burguesia, o grande empresariado, os banqueiros se apropriarem de recursos públicos para poder aumentar seus lucros. Nós temos uma somatória, é o corte dos direitos, é o corte dos benefícios sociais, é o aumento da exploração sobre a classe trabalhadora, para poder aumentar o dinheiro para o agronegócio, aumentar o dinheiro para os banqueiros e para aumentar a lucratividade desses corruptos e corruptores que roubam recursos públicos do nosso país aos montes, como nós estamos vendo neste momento com o processo da Petrobras. Agora, e o Congresso Nacional, companheiros e companheiras? O antro da chamada, ou a expressão maior da chamada onda conservadora que nós vivemos no país. O Congresso Nacional não aprovou só uma reforma política, companheiros e companheiras, que, como já disse aqui o César Brito, transformou uma coisa que era muito ruim em algo ainda mais pior, que é o sistema político brasileiro, que se já era controlado pelo poder econômico antes, imagine agora que botaram na Constituição que as empresas podem fazer aquilo que está se tentando criminalizar aí com a Lava Jato. Nada melhor do que isso se podia esperar desse Congresso Nacional, é bom que se diga. Nós nunca nos somamos a essa ideia de que a solução dos problemas do país viria de uma reforma política aprovada naquele antro de corrupção que é o Congresso Nacional. Não vai vir dali mudanças que possam criar as condições para que nós mudemos o Brasil para melhorar a vida do povo. Mas nós não podemos deixar de denunciar isso, esse desrespeito que mais uma vez se pratica contra a população brasileira, contra a classe trabalhadora brasileira. Não foi só o problema do financiamento. O Mauro disse aqui
da cláusula de barreira. Te juro, Luciano, eu tinha uma expectativa melhor no teu posicionamento em relação a isso. Eu tinha lido uma declaração tua esses dias, em que você não dava uma opinião sobre isso. Porque qual é o problema? É muito grave o que aconteceu. É muito grave o que aconteceu. O ataque que foi feito aos direitos democráticos do PSTU, do PCB, do PCO e do PPL é muito grave. Corresponde praticamente a jogar o nosso partido na clandestinidade. Porque como é que um partido, num país desse tamanho, com 200 milhões de pessoas, vai levar suas propostas às pessoas sem ter acesso à televisão? O que está sendo feito com o PSTU é aquilo que a ditadura, de outra forma, fez lá atrás. Calar os partidos, não deixar que as suas ideias cheguem à população. E, infelizmente, a medida tomada contou com o voto da bancada do PSOL. E não pode me dizer que esse é um mal menor. Porque existe abstenção. Olha só a situação que nos colocaram. O Eduardo Cunha chamou vocês e disse o seguinte: eu dou um murro no nariz do Zé Maria ou no estômago dele? Dá no estômago? Não, não dá em lugar nenhum. Bastava a bancada se abster, porque o voto a favor dessa proposta fortalece essa proposta. Dificulta, companheiros e companheiras. A nossa luta, a luta do PCB, a luta do PCO e do PPL, para reverter esse quadro. E numa boa, igual disse aqui o Mauro, eu espero contar com os companheiros do PSOL nessa luta conosco, para reverter essa decisão que foi tomada. E para que não haja nenhuma restrição a que os partidos possam se expressar nesse país. Nós derrubamos uma ditadura pelo nosso direito à expressão. Não podemos aceitar que ele seja retirado ou limitado numa votação como essa. Agora, companheiros e companheiras, como eu disse, o Congresso não votou só uma reforma política. Esse Congresso Nacional que está aí quer votar agora uma lei da maioridade penal, que nós que estamos aqui, que temos relações com os movimentos sociais desse país, sabemos o que significa. Implica em colocar num patamar ainda superior a guerra de extermínio, que já se desenvolve na periferia das grandes cidades desse país, contra a juventude negra, contra a juventude pobre, porque é para isso que vai servir essa legislação se for aprovada. Agora, esse mesmo Congresso Nacional, que nos apresenta como uma expressão da direita, aprovou também. Todos eles unidos, PT, PSDB, PMDB e seus asseclas, o ajuste fiscal da Dilma, que está aqui tirando os direitos da classe trabalhadora. E é muito importante registrar esse fato, porque nós vivemos nos últimos meses todo um debate no Brasil, onde se buscava apresentar um quadro político em que havia uma ofensiva da direita para tirar o governo do PT, para que se pudesse atacar os direitos da classe trabalhadora. A ofensiva da direita para tirar o governo do PT, nós não vimos. Até porque, companheiros e companheiras, o que nós temos hoje no Brasil não é a direita de um lado e um governo de esquerda do outro. O governo do PT tem na sua composição o Sarney, Renan Calheiros, Eduardo Cunha, Paulo Maluf, Cátia Abreu, Joaquim Levy. Onde é que está o governo de esquerda? O que nós temos são dois blocos da burguesia, um encabeçado pelo PSDB e o outro encabeçado pelo PT, e que nesse momento se juntam para enfiar nas costas dos trabalhadores o peso da crise da economia que está aí, para proteger o lucro dos bancos e o lucro do grande empresariado. A conversa da onda conservadora, da ofensiva da direita, serve a uma ideia: que o Lula, com maestria, e o Lula é muito esperto, nós sabemos disso, está tratando de estimular, com apoio de algumas organizações de esquerda inclusive, que é preciso blindar o governo da Dilma. A conversa da ofensiva da direita, na verdade, é uma conversa para justificar uma posição que é do fica Dilma. Por que, companheiros e companheiras, isso é importante para esses setores? Eu quero tratar disso no momento seguinte aqui da minha exposição, em que eu vou passar para uma segunda parte. Eu estava falando para vocês até agora de uma parte da realidade que nós vivemos, que é a crise da economia, a ofensiva da patronal, do governo do PT, dos governos do PSDB, para ir para cima da classe trabalhadora e jogar nas nossas costas essa crise. Mas há um outro lado da realidade. Há também a resistência da classe trabalhadora, o crescimento e a radicalização das nossas lutas, que vem já de algum tempo. Desde 2013, em junho,
nós tivemos um processo amplo de mobilização social no país, que depois das eleições passadas, viveu um salto. E é muito importante que a gente analise esse processo em dois sentidos, em dois aspectos fundamentalmente. Houve manifestações sim de classe média, houve manifestações organizadas por grupos de direita, mas o que prevaleceu fundamentalmente nesse processo, o que é que foi, companheiros e companheiras? Foi ou não foi a expressão da indignação, da revolta, do descontentamento que cresce a cada dia que passa no interior da classe trabalhadora contra esse governo que aí está, contra o ataque aos direitos que estão sendo feitos contra os trabalhadores e contra esse estado de coisas em que nós nos encontramos no país. Na nossa opinião, companheiros e companheiras, é esse o processo que nós vivemos hoje no interior da classe trabalhadora, que se manifesta de várias formas. Nós tivemos desde o começo do ano até agora greves memoráveis. A greve da Volkswagen, da GM, da Shell, a greve da Volvo, que acabou agora recentemente. Há um crescimento e uma radicalização das lutas operárias no país, na construção civil, no setor metalúrgico, entre os petroleiros. E esse crescimento dessas lutas operárias tem a ver justamente com essa insatisfação. Há um crescimento da luta da classe trabalhadora de conjunto. Qual é a explicação dessa greve quase generalizada que nós temos no Brasil, dos professores da rede do ensino médio nos estados? A luta que começa agora entre os servidores públicos federais. Então, na nossa opinião, não só há um crescimento da resistência, mas em particular vai se afirmando um aspecto que para nós é fundamental, que é a afirmação no cenário político da classe trabalhadora organizada através dos seus métodos de luta, buscando abrir caminho frente a esses ataques que sofre da burguesia, frente a esses ataques que sofre pelo governo e para construir a sua alternativa. Nós tivemos passos muito importantes nos últimos meses e a CSP com Lutas tem se orgulhado do papel que cumpriu nisso. O primeiro Dia Nacional de Lutas, que foi chamado no começo desse ano, foi chamado pela Conlutas, em 6 de março. Depois a jornada de 7 a 9 de abril. Foi a CSP com Lutas que buscou as centrais sindicais para marcar a paralisação nacional do dia 15. E agora o dia 29. Um processo de crescimento, de fortalecimento, da contestação pela nossa classe, desse estado de coisas que nós estamos vivendo em nosso país. Mas há um outro processo que corre para e passo com o crescimento das lutas. E na minha opinião, companheiros e companheiras, é o acontecimento mais importante da luta de classes no nosso país nos últimos anos. É um processo amplo, vigoroso, de ruptura da classe trabalhadora, especialmente da classe operária, com o governo da Frente Popular e com a sua direção histórica que é o PT. Por que isso para nós é muito importante, companheiros e companheiras? Porque durante muitos anos, a maioria da classe trabalhadora brasileira, ela foi sendo convencida de que a solução para os seus problemas, as mudanças que ela precisava no país para ter uma vida digna, viria quando o PT chegasse ao governo, quando o Lula virasse presidente da República, porque na presidência da República ele ia mudar o país para privilegiar os interesses e os direitos do povo brasileiro. E durante todo esse período, companheiros e companheiras, era praticamente impossível construir uma alternativa por fora do PT que pudesse apresentar para a classe trabalhadora brasileira uma outra saída, porque a sua consciência estava dominada pelo PT. Em 12 anos de governo petista, na maior parte do tempo nós tivemos essa mesma situação. Vocês se lembram da aprovação que o Lula saiu, depois do segundo mandato dele? Apesar da tragédia que foi para a classe trabalhadora o seu governo? Então a ruptura que nós estamos vivendo agora, que já é majoritária na classe operária, que é ampla na classe trabalhadora, para nós é um acontecimento novo fundamental, porque nos coloca, companheiros e companheiras, a possibilidade de, ao trabalharmos a construção, a definição das nossas tarefas neste momento, agregarmos numa outra dimensão o debate da alternativa que nós precisamos construir no país. Porque nós temos, evidentemente, companheiros e companheiras, como em toda situação como essa, uma tarefa que é mais imediata, mais precisa. O Atinagro já disse aqui na abertura desse congresso. Nós demos passos fundamentais no enfrentamento do ajuste fiscal, da ofensiva que os patrões fazem contra os trabalhadores, contra as demissões em massa que estão ocorrendo na construção civil, no setor metalúrgico, mas nós precisamos avançar mais. Nós precisamos reunir mais força do que nós reunimos até agora.
E se for importante os 2 dias de paralisação, o que nós temos que construir, na verdade, é uma grande greve geral que pare o país e que reúna a força suficiente para obrigar o governo a voltar atrás nesse ajuste fiscal, para derrotar aqueles que querem aplicar o ajuste fiscal e derrotar os governos que os estão aplicando. Para essa tarefa, companheiros e companheiras, segue importante o papel da CSP com Lutas. E nós temos que trabalhar e defender toda a frente única, toda a unidade de ação que for necessária. Porque para lutar contra os patrões e seus governos, para defender o direito dos trabalhadores, nós defendemos a unidade com todo mundo, gente. Nós queremos toda a classe trabalhadora unida e lutando. E nós confiamos que lutando, ela vai superar suas direções traidoras, que nós somos também obrigados a chamar para esse processo de unidade. Como fizemos com a CUT, que está presa aos seus compromissos com o governo, ou com a força sindical, que está presa, por outro lado, pelos seus compromissos com o empresariado. Mas nós vamos seguir chamando a unidade. Nós temos, aliás, que fazer um desafio, levar para a base dessas centrais, exigir delas a convocação, junto com a CSP com Lutas, de uma greve geral, que possa tornar realidade a derrota do ajuste fiscal, da ofensiva da patronal, e que possa pavimentar o terreno, para que a gente avance na construção de uma alternativa para o país. Mas nós não podemos parar aí. E é justamente essa a possibilidade que nós temos a partir da ruptura que existe da nossa classe com a sua direção histórica, que responder. Porque qual é o problema, companheiros e companheiras? Nós, a partir da luta que nós estamos travando, em contato com os operários, com os trabalhadores, que em cada fábrica, em cada bairro operário, vem nos manifestar aquilo que cada companheiro que está na luta está vendo cotidianamente, o seu descontentamento, a sua revolta com o governo que aí está. Qual a alternativa, companheiros e companheiras, política, para o nosso país nós apresentamos a esses trabalhadores? Porque nós sabemos que derrotar o ajuste fiscal é muito importante, mas não basta. Porque enquanto a Dilma governar o Brasil, se nós derrotamos esse, vai vir outro depois. Se entrar o Aécio vai fazer o mesmo ajuste fiscal que a Dilma está fazendo. Qual a alternativa, companheiros e companheiras? Qual a saída nós damos a essa situação? Eu queria chamar a atenção para esse problema, porque esse debate é o debate fundamental que está hoje na sociedade. Nós não estamos sozinhos na disputa pela consciência desses trabalhadores que estão rompendo com o governo. O PSDB, vocês estão vendo, se apresenta como alternativa. Lá atrás se falou impeachment, na verdade, o PSDB está unido ao governo do PT para aprovar o ajuste fiscal. Não há nenhum setor da burguesia que tem o mínimo de significado político nesse país que quer o impeachment da Dilma. A estratégia deles é outra, é desgastar o governo até 2018 e ganhar as eleições lá. Essa é a saída, é a estratégia que o PSDB apresenta para a classe trabalhadora brasileira. O Lula, por outro lado, com a conversa da ofensiva da direita, quer blindar a Dilma por um lado e, por outro lado, fazer críticas para parecer que o fiscal, para viabilizar a eleição dele em 2018. Mas é a mesma estratégia. A saída é feliz 2018. Qual é a nossa, companheiros e companheiras? A nossa estratégia. Eu digo isso, companheiros e companheiras, porque ouvindo aqui a Luciana, eu acho muito importante que ao fazer esse debate, a gente recorra um pouco à nossa história mais recente. O que nós estamos tratando de enfrentar neste momento é a resultante de um projeto que, como disse o Mauro aqui, se esgota, que é o projeto do PT, que é essa tragédia que nós estamos vendo em todas as dimensões. Seja dos direitos da classe trabalhadora que ataca, das condições de vida que precariza, para poder defender aquilo que é o objetivo desse governo que aí está, que são os interesses do capital. Mas não é só isso. A devastação que o PT, que o Lula causou na consciência da classe trabalhadora brasileira, também não é pequena. E é um obstáculo importante que nós temos que enfrentar neste momento. Agora, essa tragédia que o PT representa neste momento, ela tem uma história, ela tem uma construção. E ela é resultado, companheiros e companheiras, de escolhas muito concretas. E o PT chegou ao ponto que chegou. Porque quando foi construído, já em 1980, eu fui fundador do PT. Me orgulho do esforço que o nosso grupo fez naquele momento para ajudar a fundação daquele partido. Mas a escolha feita pela direção do PT desde então
foi buscar chegar ao governo do país, de que forma, companheiros e companheiras? Através das eleições. A discussão que havia no interior do partido era se o PT ia ser um instrumento para organizar a luta do povo e, através da luta do povo, transformar o país, ou se o PT ia ganhar as eleições, porque ganhando as eleições, mudaria o país. Prevaleceu essa opinião, que era que o Lula defendia. Essa escolha obrigou o PT a fazer aliança com quem? Com os banqueiros, com os grandes empresários, para ter o beneplácito da mídia e para ter financiamento da campanha. Porque as instituições desse país, em particular as eleições, são completamente controladas pelo poder econômico. Essa escolha, companheiros e companheiras, levou o PT até onde está. Pergunto a vocês, nós vamos apresentar a mesma estratégia como saída para a nossa classe? Nos preparar para apresentar uma alternativa nas eleições de 2018? Então, companheira Luciana, não acho que a alternativa para nós possamos basear naquilo que foi o Syriza. Nem não podemos. O Syriza é uma organização que se construiu na Grécia, a partir de vários agrupamentos, que capitalizou eleitoralmente a revolta do povo grego, e ao chegar ao governo, a primeira coisa que fez foi abandonar o programa, foi fazer o que o Lula fez aqui. Foi pedir a benção para a troika europeia e vai aplicar na Grécia o ajuste fiscal que levou ao desgaste do governo anterior. Obviamente, não no mesmo patamar que estava o governo anterior, porque não há relação de forças na Grécia para isso. O Podemos, gente, para quem aqui não conhece, vale a pena acompanhar uma organização que existe, que está se construindo na Espanha, sequer se reivindica socialista. E é verdade que há muitos movimentos novos que surgem, como fruto das lutas que têm se travado no país, no mundo, na juventude em particular, e que há muita falta de referência para essas lutas. Mas isso não pode nos encantar, nem nos intimidar. O Manifesto Comunista tem mais de 150 anos. Essa sociedade aqui, 150, 300 anos atrás, era dividida em classes. A classe operária, a classe trabalhadora de um lado e a burguesia do outro. Nós somos explorados, eles exploradores. Isso segue exatamente assim até hoje. E vai seguir assim até que a classe operária e a classe trabalhadora tome o poder nesse país e acabe com a propriedade privada, com o controle da burguesia, para que nós possamos libertar nossa classe do jugo, da exploração e da expoliação do capitalismo. Então, qual é o problema, companheiros e companheiras? Nós não achamos que nós devemos construir uma aliança ou construir uma alternativa de olho nas eleições de 2018. Pelo contrário, se nós temos hoje dentro das fábricas os trabalhadores revoltados com o governo do PT, querendo uma saída, nós temos a obrigação de apontar essa saída. E qual é essa saída? Nossa opinião, companheiros e companheiras, nós estivemos entre aqueles que rechaçaram a proposta de impeachment que apareceu em algumas das manifestações que foram feitas pela classe média aqui em São Paulo, ou no Congresso Nacional. Nós não reconhecemos à direita legitimidade ou direito de tirar o governo do PT, porque eles, na verdade, defendem o mesmo programa e sempre chupinharam o sangue da classe trabalhadora brasileira. Mas nós tampouco somos do time do Fica Dilma. A direita não tem o direito de tirar o governo do PT, mas a classe operária e os trabalhadores desse país sim têm o direito de tirar esse governo. Nós não temos por que esperar até 2018, mais 4 ajustes fiscais, para poder votar em alguém, para tentar mudar o país. É na luta, companheiros e companheiras, no fortalecimento da nossa organização, que nós podemos construir uma alternativa que mude o país. Porque as mudanças que nós queremos fazer não são possíveis de aprovação num Congresso Nacional como esse. As alianças que nós temos que fazer com a classe operária, com a classe trabalhadora, com os setores pobres e explorados e oprimidos da periferia dos grandes centros urbanos, não é uma aliança que permita ganhar a eleição, mas é uma aliança que vai construir força a partir da nossa luta, para que a gente possa impor nesse país, em alternativa ao governo do PT, ao governo do PSDB, um governo da classe trabalhadora, que aplique no Brasil um programa que possa de fato mudar a vida do povo. Porque para mudar a vida do povo, o programa tem que atingir aquilo que são os esteios dessa sociedade. Começando por romper com o sistema financeiro, parando o pagamento da dívida externa e da dívida interna, estatizando os bancos, colocando eles sob controle dos trabalhadores, nacionalizando a terra para acabar com o controle do agronegócio e destinar as terras do país à produção de alimentos para o povo brasileiro e preservando o meio ambiente. É preciso acabar com os desmandos das multinacionais aqui dentro, não só parando, proibindo a remessa de lucros, mas estatizando aquelas empresas que depois
de obter do governo dezenas de bilhões de reais, como as montadoras fizeram nos últimos anos, agora demite trabalhadores como estão demitindo. É preciso garantir no Brasil, companheiros e companheiras, a redução da jornada de trabalho, salário digno, emprego para todos. É preciso assegurar liberdades para que não só os partidos políticos, mas o povo todo, cada um dos seus segmentos, possam se organizar, se manifestar e viver de forma plena na sociedade. Um programa como esse, companheiros e companheiras, não vai ser construído na aliança com os partidos que estão aí, não vai ser aprovado no Congresso Nacional. Um programa como esse vai ser aplicado por um governo da nossa classe, da classe trabalhadora, sem patrões, sem corruptos. E a construção desse governo, a construção das condições para que a nossa classe possa cumprir essa tarefa, é o desafio fundamental que nós temos nesse momento. Para encerrar, eu queria dizer a vocês que quando o PSTU diz, basta de Dilma, chega de Dilma, de PSDB, de PT, de PMDB, é isso que nós queremos dizer. Nós não achamos que nesse momento nós temos força para derrubar o governo. Mas nós achamos que uma parte considerável da nossa classe quer. E nós achamos que a nossa tarefa, da esquerda socialista brasileira, das suas organizações sindicais populares, é, junto com a nossa classe, trabalhar para criar essas condições, para que o mais rápido que a gente possa, nós possamos colocar um ponto final nesse estado de coisas que a gente vive no país e possamos abrir, aí sim, uma nova fase para a vida do Brasil, uma fase onde a gente acabe com a propriedade privada, com toda a forma de exploração e opressão e possamos construir uma sociedade socialista onde todos e todas possamos viver de forma plena, como seres humanos, porque seres humanos é o que somos. Nós não somos escravos de banqueiro, nós não somos escravos do latifúndio, nós não somos escravos do capital. Somos a classe trabalhadora e vamos transformar esse país com a nossa luta, companheirada. Obrigado. Muito obrigada ao Zé Maria.